tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Na aula de hoje nós vamos discutir um tema que são os gases. Por que nós vamos estudar os gases? Bom, se a gente pensar o que mantém a vida no planeta, imaginando a atmosfera, aquela camada de gás que envolve o globo terrestre, já seria uma boa razão para que a gente pudesse estudar esses componentes. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho a natureza desses gases, como eles se comportam, dos diferentes estados de agregação na matéria, sólidos, líquidos e gasosos, os gases são os menos complexos. Então a gente vai começar por eles e depois a gente vai propor um modelo e vai refinar esse modelo para os outros estados de agregação. Vamos dar uma olhadinha. Então, como eu disse, a atmosfera ela é extremamente importante. Por quê? Primeiro, ela nos protege das radiações eletromagnéticas através da camada de ozônio. O composto ozônio, que está disperso lá na atmosfera, ele, de certa forma, blinda, né, os seres vivos da reação que essa radiação vai ter. Como a gente viu, e a gente já conhece também de observações desses fenômenos, a gente pode sofrer danos prejudiciais à pele em função dessa radiação. Uma outra característica muito importante é que se a gente olhar para a tabela periódica, a gente tem 11 elementos que eles estão na forma de gases. Bom, além disso, na própria atmosfera, a gente vai encontrar, né, nessa mistura gasosa do ar, oxigênio, nitrogênio, argônio, gás carbônico, água, dentre outros compostos. Os gases, de uma maneira geral, eles apresentam um comportamento das suas propriedades muito parecidos. Então a gente pode, de certa forma, agrupá-los e estudá-los, né, com um comportamento muito semelhante. Para isso, a gente tem a lei dos gases. Na lei dos gases, ela é um conjunto de equações, né, que vai nos possibilitar predizer o comportamento das propriedades físicas desses compostos quando eles se encontram nesse estado de agregação. Mas essas equações, elas são baseadas em um modelo, então a gente vai precisar recorrer a um modelo, no caso, para o estado de agregação para esses compostos, no estado gasoso. E isso vai ser muito importante, porque vai nos ajudar, a partir desse modelo, entender a termodinâmica, entender o equilíbrio químico e entender a cinética química. Então vamos dar uma olhadinha em alguns experimentos que alguns cientistas fizeram ao longo do tempo para poder propor as leis dos gases que vão predizer essas propriedades. A gente vai começar, então, a estudar com uma das propriedades que a gente encontra nesses gases. É a sua capacidade de ser compressível, ou seja, de você poder comprimir. Então, a partir dessas observações empíricas, de modo que se você tem lá uma amostra de gás e você pode comprimir, ou seja, você vai reduzir esse volume, vai aumentar essa pressão, você pode pressupor que existem espaços vazios entre essas partículas ou entre essas moléculas que compõem o gás, de modo que a gente pode começar a elaborar um modelo e entender que essas partículas estão organizadas de uma maneira que elas estão afastadas umas das outras, sem perceber ou sem sofrer a influência, né, das outras partículas que compõem essa matéria. Uma outra questão que a gente precisa levar em consideração é a questão da pressão. A pressão ela vai ser dada, ela vai ser determinada, definida pela razão entre a força que essas partículas estão se movendo, né, dentro desse container ou desse recipiente. Então, como elas se movem aleatoriamente, elas chocam com a parede do anteparo, com a parede desse recipiente. Então, essa força do choque dessas partículas, dessas moléculas com o anteparo, nessa determinada área, a gente obtém o valor de pressão. Aqui a gente pode observar nessa representação um aparato que foi proposto pelo evangelista Torricelli para determinar a pressão atmosférica. Então, o que ele fez? Ele pegou, né, um cilindro de vidro, fechou de um lado e do outro lado ele completou esse cilindro com mercúrio no estado líquido. Quando ele verteu esse cilindro dentro de um becker, esse volume de mercúrio foi descendo até um determinado ponto onde ele parou, como a gente pode observar aqui nessa figura. Ele para em função da pressão atmosférica, do ar que está, né, esparramado nesse espaço, essa pressão, essa força que ele está exercendo nessa determinada área. Fazendo algumas relações matemáticas, o que ele vai propor é
entre o volume, a altura e a área do mercúrio, ele vai conseguir denominar e determinar qual é a pressão atmosférica. Ele vai chegar a um valor de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Também que é aproximadamente 760 torricelli. É uma outra notação que vocês vão encontrar nos livros, nos materiais instrucionais para estudo. Então, como a gente tem a pressão como unidade de medida, na unidade de medida do Sistema Internacional, em geral, a gente vai encontrar na forma de Pascal. Um Pascal vai equivaler a 1 kg metro por segundo, segundos a menos 2, que equivale a 1 Newton por metro elevado a menos 2. E existem outras possibilidades de outras medidas que você pode fazer a aferição dessa pressão, como, por exemplo, em bar, em ATM. Em geral, nas condições padrão, a gente usa o bar, que equivaleria a 10 a quinta Pascal. Né? E um ATM é aproximadamente 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal. Então, a gente pode fazer uma aproximação. Em geral, vocês vão encontrar, é muito comum encontrar nessa notação de uma atmosfera, um ATM, que equivale a um bar, que equivale a 10 a quinta Pascal. Lembrando que isso são nas condições normais, porém, no Sistema Internacional, em geral, a pressão ela é medida em Pascal. Tudo bem? Então, vamos dando continuidade ao que a gente estava discutindo. E aí, um dos cientistas, o Robert Boyle, ele vai fazer, dentro dos estudos dele, uma relação mantendo num processo isotérmico, ou seja, mantendo a temperatura constante, uma variação da pressão em relação ao volume. Ou seja, a gente pode observar aqui nesse diagrama que quando eu tenho valores de pressão elevada, ou seja, quando a minha pressão é maior, o meu volume ele é menor. A gente pode ver aqui, né, o êmbolo forçando, ou seja, eu aumento a pressão, eu estou reduzindo o volume dos gases, o volume nesse espaço que os gases ocupam. Conforme eu vou diminuindo a pressão, esse gás vai expandindo e o volume vai aumentando. Então, o Boyle ele vai fazer uma proposição mostrando que o volume ele é proporcional ao inverso da pressão. E fazendo algumas relações, como ele propõe, como uma equação de estado, quer dizer, independe do caminho ou da trajetória que ele percorreu. Depende muito daquele momento, naquele determinado ponto onde vai fazer a aferição ou a mensuração. Então, para um determinado ponto, a gente tem o produto da pressão por volume igual a uma constante, que vai ser igual ao produto entre a pressão e o volume em um outro determinado ponto. Então, com isso, para processos isotérmicos, nos quais a gente tem a temperatura constante, a gente pode usar essa relação proposta por Boyle. Pensando em outras relações com outras propriedades, outros cientistas franceses, o Jacques Charles e o José-Louis Gay-Lussac, também fazem suas proposições, seus experimentos. No caso do Charles, ele vai fazer uma relação entre o volume e a temperatura. E o Gay-Lussac entre o volume e a pressão. Tá? Então, o que eles vão dizer é que, de alguma maneira, essa temperatura nesse sistema ela vai influenciar e ela vai afetar a pressão desse gás, o volume desse gás, e alterando o volume, mantendo a quantidade de material a mesma, a gente vai ter uma variação também da densidade. Então, na proposição do Charles, o volume ele vai ser proporcional à temperatura, ou seja, variando o volume, eu vario a temperatura. Ou seja, se eu diminuir esse volume, as minhas partículas vão ter mais movimento dentro desse volume, porque vão ter mais colisões, a minha temperatura ela vai aumentar. Ou, aumentando a temperatura, eu tendo a expandir o meu volume. A outra proposição, que é feita pelo Gay-Lussac, é que a variação da pressão em relação à temperatura. Né? A pressão ela vai ser diretamente proporcional à temperatura. E aí a gente pode perceber nesse primeiro diagrama, né, na parte superior, uma relação entre a temperatura com o volume. Se você pudesse extrapolar, o que não vai ser o caso, porque a gente não vai ter para a temperatura zero um volume zero, a gente não tem gás no volume zero, mas fazendo essa extrapolação, a gente obteria um valor de menos 273 graus Celsius. Então, através dessa relação, você consegue trabalhar com dois sistemas, duas escalas diferentes de temperatura, na qual, para 0 grau,
Celsius, a gente adiciona o valor de 273,15 e obtém para a escala Kelvin. Bom, com o princípio de Avogadro, ele vai trazer mais algumas informações para discutir a respeito de quando você, nesse sistema, mantém as condições de temperatura, pressão, sem alteração, um determinado número de molécula, por exemplo, 1 mol, ele vai ocupar o mesmo volume, independente da natureza, independente da identidade do material. Então, para qualquer um deles, fazendo essa relação do volume pela quantidade de matéria, a gente vai ter o volume molar, que para condições padrões, ou seja, temperatura 0 graus Celsius ou 293,15 graus Kelvin e 1 atm, a gente vai ter um valor de 22 litros por mol. A gente pode, então, agora relacionar os três sistemas. Um processo isotérmico, no qual eu não vario energia, proposto por Boyle, um processo isobárico, no qual eu não vario a pressão, mantenho ela constante, e num processo isocórico ou isovolumétrico, no qual eu não vario o volume, e articulando as três funções de estado, eu vou ter a lei geral dos gases. E também posso ter nessa fórmula aqui, o produto entre a pressão e o volume vai ser igual o produto do número de mol por uma constante e vezes a temperatura. Essa constante é a constante dos gases. Ela não vai depender da natureza dos gases, Então, para todos esses gases, a gente vai usar a mesma constante. O que vai depender é de qual sistema e de qual unidade você está fazendo essa mensuração. Então, aqui a gente pode averiguar diferentes valores para a constante R em função das unidades que você está considerando, não em função da natureza do gás que você está operando para resolver a sua situação, o seu problema. Lembrando só que esse valor de 8,314 aproximadamente joules por Kelvin a menos 1, mol a menos 1, é o que se usa no sistema internacional. Então, precisa prestar atenção em relação a isso. Então, de uma certa maneira, a gente agora tem, a partir das observações, uma proposta de um modelo, de uma lei de gases, que vai nos ajudar a predizer e a entender as propriedades gerais desses gases. Só que esses gases, em geral, eles estão a baixa pressão. Por isso, quando a gente tiver um gás em baixa pressão, ele vai obedecer essas leis e a gente vai chamar ele de gás ideal. No entanto, a gente vai ver também que nem todos os gases comuns, eles se encontram a baixa pressão. Então, só para chamar a atenção, a diferença que tem quando a gente fala em condições normais de temperatura e pressão e condições padrões de temperatura e pressão. As condições normais, nós temos aproximadamente a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. A temperatura padrão seria quando a gente tem essa substância pura. Então, a gente teria a temperatura a 0 grau e a 1 atm. E nas condições normais, a 1 bar. Então, isso é só para chamar a atenção, porque às vezes pode ocasionar algum equívoco. Então, aqui a gente tem uma tabela com a variação de alguns volumes, valores de volume molar para diferentes, para o gás ideal, ou seja, para a temperatura de 0 Kelvin e a pressão 0, o volume é 0. Quando a temperatura é 0 grau para 1 atm, eu tenho o valor de 22,41, que seria o valor nas condições normais. E aí, nas temperaturas ambiente, por exemplo, a 25 graus, a 1 atm, eu teria 24,46. São valores muito próximos. A partir daí, eu posso fazer uma relação e identificar a densidade. A gente já viu em aulas passadas que a densidade é uma propriedade característica dos materiais que relaciona a massa com o volume. E aí, substituindo aqui a massa, já que ela é um produto entre o número de mol e a massa molecular, a gente consegue determinar a densidade dos gases a partir das propriedades de pressão, de temperatura e a massa molar que caracteriza esse gás. Bom, mas nesse caso a gente está estudando os gases isolados, os gases ideais. Na natureza a gente encontra muitas vezes eles em misturas, com outros gases que fazem parte desse sistema, nessa mistura. Então, uma proposição que foi feita pelo John Dalton, aquele mesmo que começou lá com os modelos atômicos, é que a pressão parcial, ela seria a pressão que esse gás ocuparia nesse recipiente se ele estivesse sozinho. Então, existe uma relação, que a pressão parcial daquele gás, ela vai ser o produto da fração molar do gás, ou seja, a quantidade de mol, o número de moléculas desse mol, pelo número de moléculas total do mol daquela mistura, vezes a pressão total daquela mistura. E aí a gente obtém e consegue fazer aferições das pressões parciais de cada uma dos componentes gases que compõem essa mistura.
Uma outra coisa importante, já que a gente tem um modelo qualitativo para os gases, é a questão do movimento das moléculas. Então, entendendo o movimento dessas moléculas, basicamente aqui a gente vai pegar duas situações, a difusão e a efusão. Na difusão é o que ajuda a explicar, ou seja, é a dispersão gradual, lentamente, dessas partículas em outra substância, por exemplo, no ar. É o que ajuda a gente a entender como é que a gente consegue sentir o cheiro do perfume quando alguém se aproxima. Então, as moléculas do perfume daquela pessoa começam a dispersar gradualmente no ar e chega até o nosso olfato e a gente percebe. Da mesma maneira, através da dispersão, os animais conseguem se comunicar através dos feromônios, aquele cheiro que eles exalam quando eles estão próximo do período de acasalamento. Então, um macho reconhece uma fêmea apenas pelo olfato e ele reconhece quando ela está no período fértil para acasalamento, através desse movimento das moléculas de gás, do cheiro dessas substâncias. A efusão é aquele movimento caótico, então, né, das minhas partículas, suponhando que elas estão isoladas do vácuo, aonde dentro, como as colisões são mais efetivas, a pressão é maior, quando ela encontra um orifício, ela tende a ir para um espaço onde a pressão é menor, né, naturalmente. E aí a gente tem um modelo, então, cinético, onde a gente pode agora ter um modelo não só qualitativo, mas também agora um modelo quantitativo de fazer previsões disso. Assumindo esses pressupostos, o gás, então, vai ser uma coleção de moléculas em movimentos aleatórios contínuos, como a gente pode ver aqui nessa representação, não existe preferência de direção. As moléculas de um gás, elas são muito pequenas, pontos infinitesimamente muito pequenos, estão se movendo de forma reta, até que elas se colidem com outra partícula e elas mudam de direção. E, em geral, para os gases ideais, elas não vão sentir a influência das outras. Então, as interações entre essas moléculas, para os gases, elas são praticamente imperceptíveis. E a gente consegue fazer uma relação da temperatura em relação à velocidade média. Conforme a velocidade média, eu determino o valor da temperatura. Bom, como a gente já tinha antecipado, a gente está pensando gases a baixas pressões, então a gente vai considerar gases ideais, respeitando aquela lei. Porém, nos laboratórios ou na indústria, a gente pode trabalhar com gases a pressões muito elevadas. E aí, nesses casos, a gente vai chamar de gases reais, onde ele foge da idealidade. E uma medida para a gente poder entender isso em relação ao fator de compressão, que a gente vai chamar de Z. Ou seja, ele começa nos gases reais a perceber a presença das outras moléculas vizinhas a ele. Quando esse fator de compressão ele é acima de 1, ele varia para valores acima de 1, quer dizer que as repulsões intermoleculares, que vai manter eles afastados, elas são dominantes. Quando a gente obtém valores de compressão abaixo de 1, significa então que as repulsões elas não são mais dominantes e as atrações, pelo contrário, vão predominar. Então vai fazer com que eles fiquem mais próximos. Quanto mais a gente conseguir comprimir e fazer com que essas moléculas fiquem mais próximas, mais eu consigo fazer com que essa fase fique condensada. E aí eu mudo de estado de agregação. Eu saio de gás e posso ir para líquido, por exemplo. Então, levando isso em consideração para os gases reais, a gente não vai desprezar a lei geral dos gases, a gente vai fazer correções. A primeira correção é proposta através da equação de Virial, onde eu vou inserir alguns parâmetros empíricos que são medidos para fazer essa correção. No entanto, essa equação é muito complexa para trabalhar, né? Levando em consideração das temperaturas. E uma aproximação feita pelo holandês Johannes van der Waals é que ele faz essa proposição dessa lei dos gases, considerando agora gases ideais que se distanciam da idealidade, através da equação que ele faz, ela não depende mais da temperatura, mas sim de alguns fatores que ele vai chamar de A e B, respectivamente, que a gente pode obter isso também empiricamente, que vão ser responsáveis pela atração ou pela repulsão. E aí a gente consegue corrigir o nosso sistema. Aqui a gente tem um diagrama onde a gente percebe para o gás ideal e como varia a compressão para diferentes gases, que são os gases reais que a gente encontra, enfim, dispersos na natureza. Então, a gente vai finalizar a aula de hoje. Bom, a gente saiu de uma situação onde, basicamente, por observações, a gente criou um modelo qualitativo, aperfeiçoamos esse modelo para um modelo quantitativo, então a gente pode agora fazer medidas mesmo, e levamos em consideração para gases reais e para gases em situações a baixa pressão, que são os gases ideais. E a baixa pressão, os gases reais, eles vão se aproximar dessa idealidade e a gente vai
poder usar a lei da equação dos gases. Lembrando que mesmo para os reais não há necessidade e ela não fere a lei dos gases. Então a sugestão é que vocês entrem no material, consultem as indicações que são feitas para entender e poder aprofundar esses conceitos que foram abordados, resolvam os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos!